Começando mais um Segredos do Roa 5X. E hoje a gente vai ter um convidado especial porque o tema é muito especial. Hoje a gente vai falar de tráfego pago, tanto para o Funil 8 quanto para lançamento pago, porque a ideia, a lógica por trás é a mesma. O objetivo é escalar infinito. Quem não sabe, 8 é o número da prosperidade financeira, 8 é o número do infinito, e quando a gente fala do funil 8, a gente está falando da prosperidade infinita. Quem aí não quer prosperidade infinita? Só para eu saber, quem é novo aqui que nunca teve nessa aula? Manda no chat aí, eu só para eu saber, tá? Porque eu tô vendo alguns rostinhos conhecidos aí, mas eu tô vendo alguns novos também, que tem uma galera nova. Toda terça-feira eu faço essa aula 17 e 18. Eu comecei um minutinho antes aqui, agora a gente está começando oficialmente, porque que se eu for somando os números, no final só sobra 8. Quando eu vou somando um mais 7 mais um mais 8 e depois somo de novo, vai dar 8. Então, tudo nosso aqui é baseado na prosperidade financeira também. Falando um pouquinho de tráfego pago, trouxe hoje de convidado o Gabriel Bispo, e ele não é padre, tá? É sobrenome dele mesmo, é o Gabriel Bispo. O cara é fera no tráfego, ele é meu gestor, trabalha presencial aqui comigo. E nos últimos meses o cara desenvolveu muito a técnica, tanto do funil 8 quanto a parte de lançamento pagos. E no último mês a gente vendeu mais de 40 mil tickets para um lançamento pago específico, batendo recorde de mais de 2.500 tickets por dia e um lançamento que na abertura já passou de 5 milhões. Então tá tudo indo muito bem. E por que não entregar para vocês? Gabriel, tá por aí? Dá um oi pra galera. Tô aqui, tô aqui. Fala, Se pessoal. apresenta aí, fala um pouquinho aí dessa trajetória. E o Gabriel que é jovem, tá? É 22 anos, não é isso, Gabriel? 24. Fiz 24 vinte e semana passada. quatro anos, ó, então já tá velho. 24 já passou da idade. Nem me deu parabéns ainda. Isso aí, muito bom. Te devo um É... almoço de aniversário, né? Falando nisso, eu te Boa, devo um almoço. boa. Te prometi e Isso aí. viajei. Agora eu vou pagar. Mas, Gabriel, cara, ó, trabalhador da Nada, geração não. Z, sim, é um dos Não. grandes trabalhadores, porque a geração Z a gente sabe que não gosta de Tá trabalhar, difícil. mas o Gabriel não, o Gabriel aqui é dos bons, tá? Trabalha muito mesmo. Cara dedicado, comprometido com o que ele tá fazendo. E ele elevou o nosso tráfego para um próximo nível de verdade, tá? Nosso tráfego hoje está redondinho, graças a ele. E por que não trazer o cara que entende para ensinar aquilo que eu entendo a estratégia, entendo a lógica. Ele entende como fazer e como escalar. Então, Gabriel, casa é sua aí, pode começar a sua aula e durante a aula a gente vai conversando, eu vou te interrompendo. Vai lá. Fechado. Primeiramente, é um prazer enorme falar aqui. Queria falar primeiro que valorizo muito o tempo de cada um de vocês. Então, eu quero ser o mais direto possível. Não prometo ser muito breve, porque eu vou apresentar para vocês no detalhezinho. E é um prazer enorme falar com vocês. Meu nome é Gabriel Bispo, eu sou daqui de BH, tenho 24 anos de idade, tá bom? Não vou nem ficar me apresentando muito, vamos logo para o jogo do tráfego aqui dentro. Bora lá. Perfeito. Se vocês já conseguirem me enviar aqui dentro do chat, eu quero saber quem já faz tráfego para infoproduto, principalmente para eu já conseguir entender com quem que eu estou conversando, tá bom? O pessoal já respondendo aqui, eu. Aqui ou a galera faz ou ele manda fazer, né? Então serve para todo mundo essa aula, tanto Eu para quem deixo está esse fazendo dois. quanto quem está mandando fazer. Exatamente. Exatamente. Até mesmo porque hoje eu não nem pego mais na parte prática mesmo, tá? A gente tem dois gestores hoje e eu dou os direcionamentos para eles executarem. E daí a gente vai fazendo tudo juntos. Beleza. Introdução. Primeiro eu queria trazer o ponto aqui, tá dando para ver a tela certinho, Léo? Tá, né? Show de bola. Eu queria trazer para vocês o mundo A e o mundo B. A diferença que a gente viveu no final de dezembro ali do ano passado, nos lançamentos gratuitos, e a diferença hoje com o lançamento pago. Aqui já para deixar bem claro, tem expert aqui hoje que a gente ainda faz lançamento gratuito. Eu não estou aqui para falar o pago é melhor do que o gratuito, mas explicar por que que o pago está mudando o nosso jogo hoje, tá bom? Como que funciona primeiro o lançamento gratuito? É um anúncio, joga para a landing page, joga para o grupo do WhatsApp e a gente vai levar essa pessoa lá para dentro do evento aberto no YouTube, tá bom? Quais foram os malefícios lá no final de dezembro do ano passado, quando a gente estava rodando muito lançamento gratuito aqui junto com o Léo?
A gente tinha um alto investimento em captação de leads. A gente estava lidando com um tráfego assim absurdamente caro e um tráfego cada vez mais caro, tá? Um baixo comparecimento. Então a gente captava assim, no último gratuito que a gente fez, a gente captou 250 mil leads. E um baixo comparecimento, de fato, entrando lá para acompanhar as nossas lives dentro do YouTube. A gente chegou no dia do evento com R$ 600 mil investidos só com tráfego, sem contar com API, sem contar com as outras funções que a gente tem dentro da equipe. E daí a gente já chegava de fato com um prejuízo no dia um do evento de R$ 600 mil. E qual que foi o mundo B que a gente conseguiu encontrar? A gente encontrou o lançamento pago. Qual que é a jornada do lançamento pago? A gente faz o anúncio, do anúncio a gente já joga direto para o checkout, tá? A gente também testa a página de vendas, mas o que mais dá resultado para a gente aqui é jogar direto para o checkout, checkout personalizado. Depois eu posso mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Do checkout a gente joga para o grupo no WhatsApp ou cria a comunicação no A1 e a gente leva lá para o dia do evento, que é um evento fechado dentro do Zoom. Quais foram os benefícios? A gente inverteu a lógica. Agora a pessoa vai pagar para receber o conteúdo que ela recebia gratuitamente. Então, o conteúdo que ela recebia ali em 7 dias, gratuitamente, ela vai receber agora dentro do Zoom, pagando para receber aquele conteúdo. E isso daqui, pessoal, irracionalmente a pessoa já leva aquele conteúdo mais a sério, porque ela pagou para participar. Então, o nível de comprometimento dela com o conteúdo é maior. E daí isso daí mostra isso na prática, a gente tem uma taxa de comparecimento muito maior do que é o lançamento gratuito. A gente tem um investimento em tráfego com um retorno em tráfego antes do evento. Ou seja, a gente já chega ali no dia do evento, no dia um, e a gente já está meio que no 0 a 0 ali, porque a gente fez as vendas dos tickets através do lançamento pago. E daí, nesse último aqui agora, eu peguei o dado de um lançamento pago específico, a gente chegou no dia do evento com investimento de R$ 479 mil e um faturamento através das vendas de tickets de 476. Ou seja, a gente chegou para fazer o pitch e o que ia vir ali agora seria só lucro pro time. Então a gente seria literalmente apenas lucro. E beleza, o que que Só eu. completando aqui, tá? Quando a gente fala de faturamento e investimento, a gente já pega o faturamento líquido, tá? Da Hotmart. A gente já está descontado a taxa. O que a gente não está considerando nesse faturamento líquido é o imposto, tá? Que em cima desses 479 ainda tem que pagar o imposto aí, que dá mais ou menos 6% que a gente paga desse valor. Então dá um prejuízozinho mais pequenininho, mas que vale a pena nesse modelo. Se você não quiser tomar esse prejuízo, você tem que trabalhar com ruas um pouquinho mais alto aí para valer a pena. E o outro lançamento que a gente fez, que o Gabriel vai mostrar agora, a gente investiu mais de 3 milhões e faturou mais de 3 milhões. O ticket de 62, tá? Sempre a soma de 8 reais, a soma 8. 6 e 2 dá 8. Boa, boa. Perfeito, exatamente isso. E qual que foi o método de tráfego que fez a gente vender 2.500? Eu até posso atualizar aqui porque eu vi hoje que foi 2.800. Então a gente chegou a vender 2.800 tickets por dia. E no total ali, em um único lançamento pago, a gente vendeu mais de 40 mil tickets. Qual que foi a estratégia que eu criei aqui para a gente utilizar, eu junto com o Léo? Primeiro ponto, tudo vira ASC. O que que isso significa? A ASC é uma campanha Advantage do Meta Ads. E daí, Advantage Shop Campaign, é difícil falar mesmo, tá? Eu custei a boa, decorar o nome, Advantage Shop Campaign, que é a campanha de compra de Vantage mais. eu não ia gastar meu inglês, não. Boa. Mas você já quis gastar, beleza. É, E daí, qual que é o benefício que a gente tem que utilizar ao nosso favor hoje? E daí eu vou falar porque eu já tô, tem 4 anos que eu tô como estrategista de tráfego. Antes não tinha uma inteligência artificial do Facebook tão inteligente. E hoje, nessa nova era, a gente precisa utilizar essa IA ao nosso favor. E como que funciona essa campanha ASC na prática? A gente deixa a inteligência da Meta Ads nos ajudar a escalar. Quando a gente for criar a campanha lá dentro do Meta Ads, em vez da gente escolher a campanha manual, a gente vai escolher a campanha de compras Advantage.
tá? Isso daqui vai ser uma campanha que você vai adicionar os criativos e todos os criativos já vão estar ali, não tem nem conjunto de anúncio. É só literalmente a campanha, o anúncio, você meio que coloca alguns direcionamentos para ela do público-alvo que você quer encontrar e o resto pode confiar que ela vai fazer o trabalho dela. Perfeito. É uma estrutura, e voltando para as premissas do método, é uma estrutura totalmente diferente de captação gratuita. A gente vai precisar aqui entregar muitos dados para a meta para a gente conseguir gerar o volume necessário de vendas. Uso da IA ao nosso favor, igual eu já falei, e o CAC ideal é igual ao valor do ticket do produto. Ou seja, daí eu estou falando para esse lançamento específico que teve lá de uma das experts nossas. Se o nosso ticket é R$ 62, a gente está ok em pagar até R$ 62. Estágio um do método de tráfego. A gente vai criar duas campanhas nesse estágio um. A gente cria uma Só campanha para para. avisar eles, tá? Que agora é a hora de anotar, tá? Que agora é o passo a passo de tudo que vocês vão ter que fazer. Até agora ele estava explicando a lógica por trás e agora vem o passo a passo. Lembrando que essa aula só fica gravada para quem é aluno da estratégia e da mentoria. Então, caderninho na mão aí, vai lá. Boa, bora lá. Estágio um, teste de criativos, e depois eu também posso pegar no final para responder algumas perguntas, tá, Léo? Tranquilo. No estágio um é um estágio que, diferentemente da captação gratuita, na captação gratuita a gente testa separado criativo, página e público. Aqui a gente já vai testar criativo e público, criativo e página na mesma campanha. Qualquer estrutura, a gente vai criar duas campanhas. Uma campanha para público frio, a gente utiliza aqui o mix dos melhores públicos frios, com 10 criativos na campanha, e aqui dando o exemplo que seria para a página um. Então seria uma campanha para público frio com um mix dos melhores públicos frios e 10 criativos por campanha. E uma campanha ASC, que é aquela que eu acabei de mostrar ali em cima, também com 10 criativos por campanha e o mesmo direcionamento para a página um nesse exemplo. Então, em resumo, a cada 10 criativos, a gente sobe essas duas campanhas. Ou seja, se eu recebi 10 criativos, o criativo 1 ao 10, eu vou criar a campanha um e 2, as duas com os mesmos 10 criativos. Esses mesmos 10 criativos, aqui a gente está testando, pessoal, para a gente conseguir encontrar o padrão depois de, por exemplo, o criativo um deu certo na campanha um e na campanha 2, ou seja, esse criativo vai para a escala. E daí a gente vai seguindo essa linha de raciocínio com uma base muito diferente do lançamento gratuito, como eu já disse. E aqui a mesma explicação, o mesmo criativo que roda na campanha um, que é a campanha para público frio, também roda na campanha 2, que é a campanha SC. Qual que é o investimento que vai nessa campanha? É o seu custo por mil impressões da campanha, tá? Então você vai analisar, pode até analisar, se você nunca rodou o lançamento pago, analisa qual que é o seu custo por mil impressões da sua captação gratuita. Vamos pegar ali que vai ser R$ 50, por exemplo. Você vai pegar 50 vezes 10. Esses 10 é porque a gente quer pelo menos mil impressões por criativo. Multiplique o seu CPM, custo por impressões, por 10, que é a quantidade de criativos dentro da campanha. Na otimização, é o seguinte: se o investimento atingir 3 vezes o valor do CAC, a gente pausa a campanha. Ou seja, se o CAC é R$ 62 e a campanha gastou R$ 186 sem vendas, a gente vai cortar ela. Na análise que a gente faz, depois que já rodou toda essa estratégia do estágio um, a gente quer encontrar os padrões. Igual eu disse, até me antecipei um pouco ali, a gente quer encontrar os padrões. Por exemplo, o Criativo 3 performou bem nas duas campanhas, a gente vai jogar lá na frente nos próximos estágios para a escala. Boa, vamos lá para o estágio 2 agora. Aqui é o estágio de início de escala, tá bom? Aqui a gente lembrando que a gente precisa colocar muito ticket para dentro. Eu chegava no escritório, o Léo nem olhava na minha cara, ele só perguntava: e a escala, como que tá? E isso é verdade, tá, pessoal? A É... escala e o ROAS. Sempre o Isso. CAC olhando ali o ROAS do dia, né? O CAC do dia e a escala. Boa, boa. A gente vai criar aqui uma campanha SC, que é aquele mesmo modelo que eu já apresentei lá em cima,
com 5 criativos por campanha. Somente aqui os criativos que já foram validados no estágio 1. Aqui, em resumo, a cada 5 criativos validados no estágio 1, a gente cria uma campanha SC com R$ 500 por campanha. No estágio 3, que é o estágio de teste de público, aqui é uma campanha CBO, que é o orçamento a nível de campanha, para público frio, uma campanha para PQ, público frio, e uma campanha para PF, público para PQ, público quente, e uma campanha para PF, público frio. Como que fica a estrutura? A gente vai aqui, pessoal, literalmente testar esse público. Como que a gente vai fazer isso? Também de uma forma diferente da captação gratuita. A gente usa um público por conjunto de anúncios e deixa a própria meta otimizar para os melhores públicos. Na prática, para mostrar o exemplo para vocês, ficaria assim, ó. A gente ia ter o conjunto 1, com envolvimento aqui do Instagram de 7 dias. Conjunto 2, com salvou publicação 30 dias. Conjunto 3, leads captados no lançamento gratuito. E o conjunto 4, seguidores do Instagram. A gente está colocando, lembrando aqui, o investimento a nível da campanha, tá? A nível da campanha, ou seja, a própria inteligência da Meta vai escolher qual desses públicos aqui que vai performar melhor. No estágio 3 também, seguindo, a gente vai ter a mesma estrutura de campanha para público frio. Aqui no exemplo ficaria assim, ó. O público semelhante, 1% de quem já comprou algum produto seu, público semelhante de quem salvou a sua publicação nos últimos 90 dias e o público semelhante de quem envolveu com seu Instagram em algum certo período. Estágio 4. Aqui é uma campanha CBO para público frio, com uma estrutura muito parecida, só que aqui é uma escala de CBO. Então, os criativos que a gente vai lidar aqui, nesse estágio 3, a gente vai jogar para a escala no estágio 4. Então, aqui... Bispo, é porque você está usando muita linguagem de gestor de tráfego. Dá uma Tá. simplificada aí que a galera que não é gestor acho que está sendo perdido. Concordo? Ou alguém aí concorda comigo que não é todo mundo que está entendendo? Se todo mundo estiver entendendo, ele senta o pau no mesmo ritmo. Alguém Tá, precisa que ele explique mais detalhado? tá. Vai Tá lá. rápido demais, perdidaça, tranquilo, vamos lá. Bora lá. Para mim tá perfeito. Boa, tranquilinho por aqui. Tranquilo, entendendo, porém sou gestor. Tá, vamos dar uma simplificada aqui então. Boa, fechado. Léo, você quer que pare em cada estágio para responder algumas Vai perguntas? explicando estágio por estágio que eu acho que vai ficar mais claro para eles. Porque Tá. são muitos processos, né? Vai para a Valeu, primeira então. fase, testa, segunda, terceira e vai rodando. É muitos Tá, quer que volta para o estágio um? Ou posso seguir e depois a gente volta para tirar Não, algumas dúvidas? vai pro do 3 que é o teste de público, o resto tá ok. O 1 e o 2 era Tá, mais fácil. Esse aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, vai. boa. A gente criou uma campanha, e daí, pessoal, CBO significa orçamento a nível da campanha. A gente consegue criar duas campanhas dentro do MetaAds. A gente consegue criar uma campanha com orçamento, não, a gente consegue criar várias campanhas, mas a gente consegue criar campanhas com orçamentos diferentes da seguinte maneira. Se a gente coloca como sou gestor, estou entendendo tudo. Beleza, Anderson. Como a gente coloca o orçamento a nível da campanha, a própria campanha vai escolher os melhores públicos. Então, aqui a gente coloca públicos diferentes em cada conjunto. E daí a própria inteligência da Meta vai decifrar para a gente ali os melhores públicos para depois a gente jogar na escala. Então, aqui ficaria como usar um público por conjunto de anúncios e deixar a própria Meta encontrar os melhores públicos. Nesse mesmo exemplo, eu não vou repetir os públicos, mas nesse mesmo exemplo aqui, a própria Meta vai identificar qual público que é melhor. E com base nisso, a gente vai seguindo. Aqui a mesma estrutura também para a campanha CBO para público frio. Estágio 4, que é a escala CBO, com o que já foi validado desses públicos. A gente vai criar campanhas com orçamento a nível dessas campanhas, somente com os públicos já validados no estágio 3, que foi esse estágio aqui.
Como que ficaria? A gente vai adicionar os públicos e criativos validados dos estágios anteriores. Aqui também. Então, aqui eu vou colocar até um exemplo, para ficar mais simplificado. Vamos supor que essa campanha 2 aqui, vamos seguir o padrão do público quente. Vamos supor que a campanha de público quente do estágio 3 validou três públicos. Vamos colocar que foi o. Eita, calma aí. Quando você arruma aí, ó, uma pergunta aí, ó. Quantos Não, criativos coloca no estágio 3 em cada conjunto, para validar o conjunto e o público? beleza, um minuto que eu já vou responder. Que voltou também. Um, envolvimento com o Instagram. André, Envolvimento ó, perguntou, verba no estágio 3. Cara, a verba depende, né? Depende da sua escala, do tamanho do vai negócio. Você depender vai sempre aumentando a verba, mas depende. da ação. 30D. Beleza. Vamos supor que esses daqui foram os dois públicos validados no estágio 3. E daí a gente vai criar uma campanha CBO, que é o orçamento a nível da campanha, somente para esses dois públicos, tá bom? E uma escala com uma verba maior. Daí aqui a gente coloca em média assim, 30 a 50% dessa verba aqui. Então aqui eu vou colocar também o resumo. No estágio 4. Depois, eles também podem, eu posso enviar o mapa também para quem for aluno, tá, Léo? No estágio 4, A galera se perdeu um tiquinho aí, ó. Vamos lá, vamos voltar nas perguntas aí para entender, ó. olha lá. Quero Vamos saber aqui, o ó. intervalo de tempo das coisas. Tipo assim, de um estágio para o outro, qual que é o intervalo? Validação de cada uma das estratégias. Então, por exemplo, se a gente validou aqui o criativo, ó, cada estratégia, por exemplo, cada estágio vai depender do estágio um. O estágio um é o que vai ditar o ritmo de tudo. Então, quanto mais criativos a gente consegue testar e mais páginas a gente consegue testar no estágio um, só com base nisso que a gente vai seguindo. Por Ou quê? seja, quanto Porque, mais verba você usa para teste, mais rápido vai o processo. inevitavelmente, quanto mais verba você tem para o lançamento, mais resultado você também vai ter, tá? Principalmente no sprint ali, que é os primeiros dias de lançamento. Por que que eu disse que, respondendo especificamente essa pergunta, por que que eu disse que tudo depende do estágio um? Porque aqui no estágio 2 a gente utiliza somente os criativos validados do estágio um. Boa, quer mandar mais algumas perguntas aí, Léo? É, R$ 500 no estágio 2 são por dia em cada campanha ou total? Deixa eu ver as perguntas aqui que eu vou respondendo. Os R$ 500 no estágio 2 são por dia em campanha ou total? Em campanha, tá bom? É por campanha. Se você não tem R$ 500 por dia, gente, pode colocar um Pode pouquinho colocar mais baixo. menor. Eu estou explicando aqui o que que a gente aplicou para esse lançamento pago para a gente fazer as 2.500 vendas. Mas se a verba não seria infinita, se o CPA for menor, sim, a verba vai ser infinita se você estiver tendo o resultado logo de cara. Só que Por para isso que isso é você 8, tem que gente. Funil testar. 8. Funil 8 é o número do infinito. Se você está recebendo R$ 1 milhão por dia, você pode gastar R$ 1 milhão por dia. Isso é a vida. Exatamente. Quantos criativos em cada conjunto no estágio 3 para validar público? A quantidade de criativos vamos colocar aqui a gente faz de 3 a 5 criativos, tá bom? Só que se a gente tem vários criativos validados dentro do estágio um, pessoal, pode, assim, escala infinita. Então vão ser várias campanhas também com criativos diferentes para ir testando. Vai depender da validação do estágio um. Campanhas de criativos, meu CPM atinge 150 a 200. Acho que é até sacanagem da meta. Como fica nesse caso? Vai precisar de uma verba boa aí para rodar essa primeira campanha, mas assim, coloca até R$ 500, vamos colocar, testa até R$ 400 por campanha e vê como que vai ser a performance. Presumo que seu nicho seja algo mais específico, para não dizer que é sacanagem. Boa.
Léo, você tinha sugerido anteriormente fazer 10 criativos por dia. Pode explicar se isso continua se mantendo? Porque ali ele faz uma campanha a cada 10 criativos. Teria que ficar criando novas campanhas do estágio um? Exatamente. Essa campanha, pessoal, do estágio um, assim, uma semana antes do lançamento acontecer, do dia específico do evento, a gente ainda está testando criativo. Então a gente testa criativo até o final do lançamento, tá? Aqui, por exemplo, teve dia que a gente, em média, a gente recebe, para fazer essas 2.500 vendas, a gente recebeu 40 a 50 criativos por dia. E eu sei que isso pode parecer um número irreal para vocês, só que foi de fato 40 a 50 criativos para a gente testando, 10 criativos, e duas campanhas por 10 criativos. Igual Lembrando, gente, que a gente está falando de uma campanha de escala alta, tá? Se você não tem uma campanha de escala alta, não tem vai R$ 500 fazer para ficar base. testando, você pode ir pegando esses criativos e testando direto na campanha SCC. Joga lá para dentro e vê se ele funciona. Boa. Mas 400 por campanha precisa ter data de fim da campanha ou não? Quando seria o ciclo da campanha? Daí é melhor você explicar essa conclusão do ciclo, Léo. Vamos lá, não entendi a pergunta. 400 por campanha precisa de data de fim de campanha? Quando seria o ciclo da campanha? Cara, não tem A gente ciclo, já porque virou, né? É, A gente já porque virou. o que que a gente faz? No primeiro, a gente vende ticket para o lançamento pago até o primeiro dia do evento. Quando dá meia-noite, a gente já vira para o próximo evento. Então a gente está vendendo o tempo todo. Então nunca para. Sempre continua, sempre continua. A ideia é vender para sempre. Tá? Escalando cada vez mais e indefinidamente. A gente está com a meta que a gente quer fazer um lançamento pago com 100 mil tickets vendidos esse ano. Então vai ser uma coisa bem, bem pauleira mesmo. No funil 8 a mesma coisa. Se meu funil 8 está escalando, o ciclo não para, ele é um perpétuo infinito. Então eu continuo investindo cada vez mais. Só que tem hora que a verba vai estar mais alta e tem hora que a verba vai estar mais baixa. No estágio um é É, uma campanha ASC ou uma campanha manual, Gabriel? as duas, tá? A cada 10 criativos que a gente recebe, a gente vai subir duas campanhas. Deixa eu até fechar essas outras aqui, Léo, só para não ficar Olha confuso, lá. tá? A cada 10 criativos a gente sobe essas duas campanhas aqui. Então vai ser uma campanha para público frio, e daqui a gente usa principalmente o nosso melhor público frio, eu posso falar também, é o lookalike de compradores. Então a gente cria o público semelhante de quem já comprou algum produto nosso. E daí a gente testa depois lá nas outros estágios, assim, de 1 a 10%. Meu Gabriel, funil quando 8, é que você considera o criativo validado para ir para o estágio 2? eu ia escrever aqui nesse exato momento. Para o criativo ser validado, precisa de pelo menos 5.000 impressões nele e CAC aceitável. Então precisa estar com um CAC Ou abaixo, seja, ele tem que fazer venda dentro do CAC que você espera. Com pelo menos exatamente. 5 mil impressões. Bateu 5 mil impressões. Isso falando novamente, gente. Isso nós estamos falando da campanha de escala. Quem está com números baixos, não está podendo investir muito ainda, você vai pular algumas etapas de teste e vai direto para a venda, tá? Então você pode pular algumas coisas. A Milton mandou lá, é quase um perpétuo. Não, é um perpétuo, a gente não para nunca. A gente só vai mudando o ciclo do perpétuo. Meu funil 8 está com ROAS 3 e eu estou com medo de escalar. Cara, com 3, joga na mão do Gabriel aqui que ele já estava fazendo o ROAS 10 para você. É, esse é o LPI, Lançamento Perpétuo Infinito. Isso aí, ó. Lançamento Perpétuo 8. Boa. Gabriel, com ROAS 3 no funil 8 aí, o que que você faria hoje? Me conta. Tá, eu testaria principalmente, e aí eu vou voltar aqui, ó, para o fundamento, é, tudo vira SC, pessoal. Então a gente inverteu, a gente cria várias campanhas SC. Na realidade está no final do método, mas tem aqui também, ó. Tudo vira SC, tá? Então assim, eu criaria o máximo de campanhas possíveis ASC. Com certeza. E daí a nossa escala para gerar essas 2.500 vendas, depois eu vou falar que a gente faz até um macete aqui de trocar a conta de anúncio. Então a gente não usa só uma conta de anúncio no lançamento pago. A gente usa mais de uma. Por quê? Porque depois que bate 300 vendas em uma única conta de anúncio, assim, fica muito difícil de escalar.
e daí a gente escalou em 300 cinco, vendas dia, tá? Então, se você está fazendo funil 300 8, vendas. bateu 300 vendas por dia, você precisa de novas contas de anúncio. Então, cada 300 vendas por dia, você vai para um próximo. Eu achei isso como uma limitação da meta. A gente tentou escalar mais, para 500 vendas por dia. A gente chegou lá, só que o CAC sobe muito. E quando você cria novas contas de anúncio, ele mantém o CAC mais baixo. Boa. Andy, criei uma campanha SC, tá empatando já faz uns 10 dias. Só subo criativos novos lá no Funil 8. Você vai testar novos criativos no estágio um e depois desses criativos testados, você joga para a escala dentro da SC, tá bom? E pessoal, lembrando aqui, eu tive uma reunião com o pessoal lá da Meta, onde eles deixaram muito claro que a SC não mexe muito nela, tá bom? A gente pode até fazer algumas alterações de investimento, tá? Até 15% de investimento, só que a SC a gente não fica trocando o criativo dentro dela toda hora. A gente pega ela, ajusta ela, joga ela para a escala, deixa uma verba e deixa rodar. Ó, isso aí é Cri- bom, tá, gente? Então, eu dei informação errada para algumas pessoas. A campanha SC, então, Gabriel, isso aí me pegou desprevenido. Eu Boa. coloco os criativos e ela tá rodando e escalando. Então, se eu vou entrar com criativos novos, eu faço outra campanha SC? Isso. Você vai fazer outra campanha SC para adicionar esses criativos. Eu Por quê? duplico e troco os Não vai. criativos ou eu crio do zero uma nova? Não, você vai duplicar a campanha que já tem pelo menos algum aprendizado, que é a campanha anterior. E daí Tá, você adiciona os novos criativos na outra campanha. tá. Seria como se fosse uma ameba, né? Ela vai dividindo e criando novos. Entendi. Rafael, explica isso de novo da campanha SC. O que no caso, Rafael? Manda pra gente aqui. E daí teve até um desafio lá do pessoal do Cadu Neiva, que eles falaram assim: eu duvido, e daí o Léo não sabia que foi um desafio isso, mas eles me falaram assim: eu duvido que você crie uma campanha SC com R$ 10.000. E daí eu falei: pô, não é possível que os caras estão duvidando mesmo. E daí vocês vão ver que no estágio, em um dos estágios finais ali, uma campanha SC com R$ 5.000 eu coloquei. Então, eu coloquei R$ 5.000, eu diminui, mas teve campanha que a gente colocou R$ 18.000 em uma única campanha com E ela assim, aguentou a escala. e aguentou a escala, com 35 criativos validados só. Tá. Ó, o Lucas mandou, crio campanhas ASC diferentes, mas usando o mesmo conjunto de criativos, ou uma campanha ASC eu coloco 10 nela com limite e depois, opa, pulou aqui. E depois Tá. eu crio outra. E o campanha SC diferente usando o mesmo conjunto de criativos. Então, a campanha SC ela não tem conjunto. A campanha SC ela é só uma campanha e os criativos. Entendeu? Então, essa é a diferença da campanha dela para uma campanha manual. A campanha SC padrão, ela não tem conjunto de anúncio, porque a gente não filtra, a gente não segmenta público dentro da campanha SC. Como eu disse ali, a gente está deixando aqui a própria IA trabalhar. E aí sempre você vai criando novas, até repetindo criativos de outras campanhas, né? Que você vai jogando para Exatamente. novas, fazendo novas combinações de criativos, não é isso? Exatamente. Tá, aqui ó, tem mais, responder mais três perguntas aí você segue aí, ó. Isso. É, no meu funil 8, depois de 3 dias, os criativos ficam com CAC alto. Já tentei tanto campanha de Advanced como público segmentado. Sempre acontece o mesmo. Com isso, não consigo aumentar a verba. Máximo R$ 100 de até agora. Verba tá baixa, hein, Quitéria? O que que você faz aqui, Gabriel? Tá, no meu funil 8 depois de 3 dias, os criativos ficam com um CAC alto. Tá, qual estrutura de campanha seria a campanha Advantage ou essa outra com público segmentado? Qual que é a estrutura que você está utilizando? Se você utilizar a partir de agora essa estrutura aqui, vai resolver os problemas. Então é literalmente aqui, pessoal, seguir esses estágios, testar a página e criativo junto, e de acordo com o estágio um vai jogando para as outras etapas. Por que que é tão importante essa etapa um, o estágio um? Porque aqui a gente consegue entender o que aguenta escala e o que é validado ou não, em vez de pegar tudo e já jogar para o ar, né? Para o ar. Ah, ó, Alexandre Melo, você sobe 15% por dia por campanha? É só Sim, 15? Tá, não mais que isso, né? campanha, por campanha. Por Aí, campanha. por exemplo, vamos supor ali que eu vi que uma campanha específica ela vai aguentar a escala. Eu
fiz uma análise dela definitiva ali e entendi que ela vai aguentar a escala. Eu duplico essa campanha e aumento a verba mais de 15% em outra campanha. É na campanha dela duplicada, então. Se eu vou dobrar, por exemplo, a verba, eu duplico ela e aumento na duplicada. Campanha duplicada, nunca na mesma. Beleza. É o Lucas, certo? Então, se eu subir 10 criativos na campanha CC, se eu for subir mais criativos, é uma nova. Uma nova, exatamente. Então, só para ficar claro, tá, gente? Então, eu dei informação errada para muita gente aí, por isso que eu trouxe o cara que entende. Então, eu não subo novos criativos na campanha. Eu crio criativas novas com novos criativos ou os mesmos criativos. Seria isso? Exatamente. Vai ser Então, uma outra campanha. beleza. Então, no funil 8 a gente vai fazer a mesma coisa, informação nova aí. Desculpa se eu dei informação errada pra galera, que eu tava mandando a galera socar criativo na SC e agora vem a informação correta. Duplica a campanha e coloca criativos novos na Mas a nova Andy falou campanha. ali, ó, Boa. Léo. A Andy falou assim, ó, que dei sorte porque para mim funcionou. Pra Então, ela funcionou e ela tá escalando bem, tá indo, tá indo. segue o método, então. Então você Deixa que tá rodar. fazendo errado, meu jeito é certo, tá, É, Gabriel? Tô entendeu? brincando, viu? Tô brincando, tá? Ó, Boa. pra Ellen também funcionou, ó. Então a galera que eu tava dando informação errada tava funcionando. Eu Então, posso gente, dar. continua fazendo do jeito que tá funcionando, mas testa o jeito do Gabriel também, testa os dois. É, o Daniel mandou aqui, então esse jogo dos estágios é cumulativo, certo? Ou seja, pode ser que eu leve dois lançamentos para chegar no estágio 2 e mais uns dois para chegar no estágio 3, como é Não, perpétuo. Isso? não. Tá, como é perpétuo, ele falou? Não entendi, ele Isso. misturou perpétuo com lançamento ali. Não entendi. É, porque tô falando lançamento pago, o perpétuo do lançamento pago que tá sempre Ah, vendendo. entendi. Não, assim, pessoal, se é um criativo bom, tá? E daí eu vou falar aqui também o que que a gente testa nos criativos. Eu vou falar mais abaixo. Mas se é um criativo, está conseguindo produzir volume de criativo, assim, na primeira semana você já vai passar do estágio um. Vai depender muito da verba. Mas assim, é praticamente impossível levar dois lançamentos para chegar no estágio 2. Isso daqui a gente foi pulando assim, de em uma semana a gente já estava com tudo isso daqui rodando. Em uma semana. E daí não estou falando somente do lançamento lá agora, do pago que a gente rodou, que teve 2.800 vendas de ticket, tá? Teve de um outro expert nosso, que a gente roda muito menos verbas e também deu certo isso. Então, não tem nada específico assim, não. Não corre o risco de perder a inteligência da campanha quando a gente duplica para aumentar a verba? Não. E mesmo que se tiver essa inteligência, a inteligência vai estar dobrada, tá? É, é, o orçamento vai estar dobrado. Ou seja, para a inteligência da campanha voltar, vai ser muito mais rápido do que na outra campanha. Gente, e Porque a a campanha campanha. SC, só um complemento aqui, ó. A campanha SC ela é tipo um parasita, tá? Se você tem outras campanhas funcionando perto dela, ela vai roubando o público dessas outras campanhas. Então, se você coloca um público quente ali que tá performando bem, daqui a pouco aquele público quente vai parar de performar, porque a campanha SC vai estar vendendo para aquele público. Então, só atenção nisso aí também, tá? Boa. Bora seguir, Léo? Cortei seu raciocínio, né? Mas pode continuar, vai explicando aí que depois a gente volta nas perguntas. Tá, deixa eu responder só mais uma. Quando chega perto da data do curso, sempre vende mais e abaixa o CAC. Como fazer para melhorar o CAC uns 15 dias antes da entrega? É, Tem e jeito aí? não, porque a galera quer as coisas para ontem, tá? Então a gente já percebeu isso também. O que que a gente já tentou fazer? A gente tentou ficar trocando lote. Funciona a troca de lote? Funciona, mas na escala é melhor manter o mesmo preço. Quando a pessoa passou ali um mês inteiro vendo criativo, criativo, ou o evento começa semana que vem, ela vai lá e compra. Se você fizer uma campanha de remarketing, só falando assim, ó, o preço vai subir, hein? Depois não diga que eu não avisei. Você vai ver um criativo desse jeito, ela vai comprar antes. Mas você não vai subir o preço, né? Logicamente. Eu fazia isso quando eu vendia perpétuo na Fox. Boa, boa. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, voltando. No estágio um a gente testa criativo mais páginas juntos. No estágio 2 a gente inicia ali um teste de escala, a gente pode chamar o estágio 2 que é o início da escala, que é uma campanha com 5 criativos, uma campanha ASC Advantage, com 5 criativos, que são somente criativos validados do estágio anterior, que é o estágio um. No estágio 3, que aí foi onde o pessoal se confundiu aqui.
é o estágio de teste de público. A gente cria campanhas com orçamento a nível de campanha dentro do MetaAds. A gente coloca um público por conjunto de anúncio e deixa a própria inteligência do MetaAds escolher qual público que vai performar melhor. Com base nesses melhores públicos escolhidos pela Meta, a gente vai jogar esses públicos em uma campanha com mais verba no estágio 4, tá bom? Aí eu estava retomando aqui, no estágio 4 será uma campanha com verba 30 a 50% maior que o estágio 3 e somente com campanhas com os públicos validados. Perfeito. Quer parar para responder mais alguma pergunta, Léo? Posso seguir, que eu estou vendo que você está respondendo aí. Ó, vamos lá. Quando eu duplico, eu mantenho os criativos e adiciono novos, ou eu excluo os antigos e adiciono os novos? Isso no estágio 1, né? Depende do estágio, né? Eu já ia responder isso, depende Depende do do estágio. estágio. Mas normalmente, se você vai aumentar a verba, você mantém os criativos. Se você vai ter que colocar novos, você só duplica a campanha e exclui os antigos. Exatamente. Exatamente isso. Você sempre consegue pelo menos empatar nas campanhas. Cara, empatar é obrigação. Se eu não tiver ficando no 0 a 0 ali, eu vou baixando minha verba, eu vou trabalhar com verba baixinha, ou então eu vou pausar e ter que fazer criativo novo. Porque o que manda muito no custo do CAC é criativo. Isso aqui a gente viu muito, 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 muito. Quanto melhor o criativo, menor o custo de CAC. Então trabalha muito criativo, mas é obrigação empatar. E aí o que te limita é a escala, né? É um jogo de escala. Outra coisa, estágio 3 é campanha manual? Responde aí, Exatamente. Gabriel. Só campanha manual no estágio 3. Aqui é uma campanha CBO manual, tá bom? Por que que é manual? Isso daí também eu tive o raciocínio de gestor na hora que eu estava montando o mapa mental, tá, Léo? Eu esqueci de colocar essa explicação tão evidente. A campanha SC, a gente não consegue adicionar, como eu disse, o público dentro dela. A gente não consegue adicionar um público frio ou um público quente, porque é uma campanha totalmente baseada na inteligência artificial do MetaAds. Então, aqui, só por ser uma campanha CBO para público quente ou para público frio, especificando assim, já seria uma campanha manual. Esse foi o meu raciocínio na hora que eu criei o mapa mental. Mas sim, é só campanha manual no estágio 3. A venda dos tickets é perpétua, mas como funcionam as aulas? É uma Cara, vez isso eu por... dei na aula semana passada, Daniel. Tá salvo dentro da estratégia Turbo lá. Assiste a aula da semana passada que eu expliquei o passo a passo das aulas da entrega. Semana passada foi uma aula só sobre o lançamento pago. E hoje é a aula sobre o tráfego para o lançamento pago. Beleza? Outra coisa, quando o criativo é validado no estágio um, você joga ele já pro 2 e pausa ele no um, ou ele Eu fica ativo no um e no 2? até estava subindo aqui para explicar isso. Nesse último lançamento nosso, a gente ficou até o final com campanha do estágio 1 rodando. E daí, Léo, eu não lembro quem foi aqui, mas perguntou assim, pô, vai demorar dois lançamentos para sair do estágio 1 e ir para o estágio 2? Pessoal, não significa exatamente isso. Por quê? Porque muitas vezes a campanha do estágio 1 já vai muito bem. Muito bem. Essa campanha aqui do estágio 1 já, assim, já performa muito bem e daí a gente já deixa ela rodando normalmente, tá? A gente deixa ela seguir rodando e daí a gente só pega os criativos validados. A gente vai decifrar ali, por exemplo, que o AD3 e o AD5 foi muito bem no estágio 1. A gente pega esses dois anúncios e joga para a escala. Ponto. Aí a A gente vai campanha do descobrir se estágio ele 1 funciona segue na escala ou rodando. não, né? Isso, exatamente. Por isso que Tem aqui criativo que vai bem no um e não vai bem na escala. Isso é muito comum acontecer, tá? pode ensinar a galera a tomada de decisão de parar os criativos em cada fase, Gabriel. Se você for. Aí, Léo, isso daqui eu não vou responder agora porque está no final do mapa mental, tá? Beleza, Esse beleza. Outra tá em- coisa, o Rafael perguntou de novo se demora dois lançamentos para testar as coisas. Pra você ter uma ideia, esse lançamento de 40 mil tickets que a gente vendeu, a gente não conseguiu concluir o teste de página. Então a gente está indo para o segundo ciclo de lançamento pago, agora que a gente vai testar as páginas direito, que a gente vai testar 20, 30 páginas.
porque a gente ficou testando criativo, checkout, testando copy e agora a gente vai para o teste de página. Então pode ser que demore mais tempo para você acertar aí todos os detalhes da estratégia. Mas lembrando, tudo isso aqui é uma estrutura de escala. Isso aqui é para quem vai vender aí pelo menos 5.000 tickets no mês. Isso aqui é no mínimo 5.000 tickets. Se está muito pequenininho, você não vai conseguir fazer todas essas etapas por causa de verba. E aí você pode pular algumas etapas e ir direto para a campanha ASC e soca criativo lá dentro. Vai do jeito fácil, que é o que eu estava ensinando o pessoal aí no Funil 8, para ir com pouca verba, vai colocando criativo, vai alimentando a campanha e deixa ela trabalhar para você. Boa. E para responder especificamente essa pergunta do Rafael, Rafael, eu dei o exemplo de demorar dois lançamentos porque alguém aqui no chat tinha falado sobre isso. Se demorava em torno de dois lançamentos para passar do estágio um para o estágio 2. E daí eu confirmei que não, tá? Isso foi uma confirmação que eu fiz de que, assim, em uma semana a gente já consegue ter todos esses estágios rodando perfeitamente. Mas, assim, perfeitamente, mas vai depender da verba, tá? Boa, vamos lá. Aí, esse estágio, que é o estágio 5 eu chamo de estágio flash, que é o raciocínio que eu penso, qual que é o meu raciocínio por trás de entender como que a gente vai criar variações para manter o bom CAC. Por quê? Porque chega num ponto, pessoal, que assim, a gente precisa escalar, precisa escalar, precisa escalar, a gente sabe que precisa escalar, só que se a gente não criar variações muito bem específicas, a gente não vai conseguir manter o CAC. Não adianta só aumentar o volume de tickets se está no prejuízo, entendeu? Não vai adiantar. Então, qual que é o meu raciocínio para a gente escalar com um bom CAC? A gente cria o máximo de variações de campanhas ASC, a gente testa páginas diferentes, e daí eu vou colocar aqui, ó, páginas diferentes, checkout personalizado, diferente, copies diferentes e criativos diferentes. Então, assim, a gente faz o máximo de teste possível aqui com base em cada uma daquelas fases ali de teste. Teste diferentes para cada criativo. Então, por exemplo, a gente testa muito carrossel, a gente testa muito vídeo, a gente testa muito imagem. A gente não vai riscar em pedra aqui que assim, que imagem vai performar mais do que vídeo. Teve expert aqui que vídeo performou mais, teve expert que, por incrível que pareça, imagem performou mais. Então vai depender muito disso. Orçamento por campanha SC nesse estágio é de até 2.500 de investimento, ou seja, a gente não coloca no estágio 5 mais de 2.500 por campanha, tá bom? Quer parar para responder mais alguma pergunta, Léo? Tá mutado aí. Não, tava tentando desmutar aqui, tem hora que fica meio doido. Vamos lá. Quando você diz que cria outras contas de anúncio para escalar, nesses casos, você compartilha o pixel entre as contas ou cria um pixel novo? A gente compartilha o pixel, tá? Compartilha pixel, compartilha inteligência. Inclusive, a gente faz via planilha, né? A gente baixa a estrutura todinha pronta via planilha e sobe na conta de anúncio. Eu sei que faz isso, eu não sei como fazer. O Gabriel pode falar mais sobre isso. Boa. Isso daí eu não tinha nem tava nem escrito aqui, mas boa. Dá para fazer, dá para mostrar depois. Eu literalmente exporto uma campanha dentro do gerenciador de anúncios e subo essas campanhas. Daí eu tô falando aqui, pessoal, de assim, da escala, no jogo de escala que a gente estava jogando, eu exportava 10 campanhas que estavam performando bem na conta um, por exemplo, e depois jogava todas essas campanhas boas para a conta 2. E daí seguia a escala. Boa. Então, aqui são exemplos do que a gente testa para manter o Só bom mais uma CAC. coisa aqui, ó, e como faz quando o CPM tá um absurdo? Cara, o CPM na campanha ASC, ele é muito parecido independente do nicho, tá? Não importa o nicho, ele sempre vai dar um CPM muito alto ou muito baixo. O que que vai fazer diferença aí? O seu CTR. Então você vai ter que trabalhar melhor o seu TR. Quanto maior o CTR, melhor, porque você vai diminuir o seu CPC. Então, quando o CPM está muito alto na campanha SC, cara, esquece e vai melhorar seu criativo. Trabalha criativo para um CTR cada vez melhor e um CPC cada vez mais baixo, que você vai ver que quando a meta entender que você está fazendo bons criativos e boas conversões, ela vai baixar o seu CPM. Certo que falei certo, Gabriel?
Sim. Tô E assim, aprendendo, hein? Isso aí tá bom. dificilmente, tá? Mas eu já vou trazer esse dado. Dificilmente a campanha SC vai estar com CPM alto. Tem É, que as analisar campanhas de muito teste bem. acontecem, mas a SC é mais difícil. Então fica tudo mais ou menos igual, tá? Campanha, isso, exatamente. E daí, É. Léo, também é difícil, tá? Também é difícil a campanha de teste tá com CPM alto. Por quê? Porque é uma campanha para público frio. Uhum. Então, assim, dificilmente também o CPM de qualquer uma E dessas fases. CPM é limitação de público, né, cara? CPM é quanto menor Não. o público, mais caro o CPM. Então Só que você se tá a com um gente tem problema. uma. Exatamente. Só que se a gente tem, por exemplo, uma base de 5 mil pessoas e a gente cria um público semelhante, vai encontrar 1 milhão de pessoas parecidas. E o público, assim, fica muito maior do que já é. Então, dificilmente o CPM também vai estar alto. Ah, Nesses casos ó, aqui. aqui, ó, tem mais duas perguntas aqui, ó. Devo mesclar vídeos e imagens na campanha SC ou subir uma somente para estáticos e outra somente para vídeos? A gente mescla bastante aqui, A viu, gente pessoal? senta o pau, o negócio é velocidade, né? Que é tanto volume que a gente não preocupa muito com isso, não. Campanha SC, segmentam pela legenda mais conteúdo do criativo? Isso. Assim, o criativo que vai editar junto com a própria inteligência da Meta. Tá. O Esse é meu público é criativo de. amplo e dá esses R$ 150. Não é isso? No meu, não, cara, tá errado alguma coisa, André. Você me chama lá depois que a gente faz uma análise individual com você para ver por que Boa. que você está pagando 150 de CPM. Esse número seu tá muito alto. Se for campanha SC, tá errado, tá? Tem algo errado aí. Ela não chega nesse valor, não. Exatamente, que a gente ajuda. Boa, bora lá. O estágio 6 é o estágio Master, que é o principal teste aqui, eu vou chamar de trunfo, que é o principal teste que a gente fez que deu muito certo. A gente criou uma campanha SC, daí eu estou falando especificamente desse lançamento aqui que deu muito certo, dos 40 mil tickets, a gente criou uma campanha SC com pelo menos, então literalmente, a gente precisa de no mínimo 30 criativos validados, com base em ter mais de 5 mil impressões, igual eu já tinha falado lá em cima. Para a gente validar um criativo, a gente precisa de 5 mil impressões e o CAC está abaixo do ideal, está abaixo do ticket médio. E aí a gente coloca R$ 5.000 por dia em uma única campanha com 30 criativos no mínimo, tá bom? Em resumo, só entra nessa fase aqui, você só vai entrar nessa fase se tiver no mínimo 30 criativos validados. E aqui alguns outros pontos de fundamentos da escala, tá? A gente cria aqui regras automatizadas. Como que funciona isso? A gente consegue dizer para a própria meta algumas modificações que a gente quer que ela faça durante o dia. E daí a gente fala para ela assim: meta, se o CAC estiver bom, então, assim, por exemplo, se o custo por aquisição tiver até R$ 62, aumenta o investimento dessa campanha a cada 1 hora. E daí a gente também fala assim: se o CAC tiver ruim, se tiver, daí a gente coloca aqui acima de R$ 75, abaixa o investimento da campanha a cada 12 horas. Eu testei a fazer isso a cada 1 hora, só que testando a cada 12 horas gerou mais resultado na otimização. E eu acho que foi a Andy que tinha perguntado isso daqui, Léo. Se o criativo gastou mais de R$ 100 e não vendeu, então esse é o raciocínio, tá? Se o criativo gastou mais de R$ 100 e não vendeu, a gente pausa aquele criativo. É o limite, né, do criativo, já fica na regra automática. Boa, boa, eu esqueci de falar isso, eu esqueci de falar isso. É, aumenta o investimento da campanha em 15%. Máximo 15, tá? Na mesma campanha. Se você quer aumentar mais do que isso, que ela tá indo bem, você duplica ela e sobe o valor na duplicada. Exatamente. Da campanha em 15% a cada 12 horas. Aqui, ó, E a qual... Andy colocou, em quanto tempo você olha, Gabriel, para saber esse valor de R$ 100? A gente tá usando a regra automática, né, Gabriel? Exatamente. Pessoal, com essa regra automática aqui, automatizada, eu não analiso muito mais campanhas. Eu deixo a própria inteligência. Era um volume tão grande de campanhas rodando, a gente chegou a ter mais de 500 campanhas rodando ao mesmo tempo. É impossível eu e os dois gestores que estão com a gente analisar essas 500 campanhas com um senso assim muito estratégico. Então, a gente cria essas regras automatizadas para a própria inteligência ir pausando e escalando essas campanhas. Mas aí não significa também delargar, né?
é diferente de delegar para o meta e de largar. A gente não está largando as campanhas. Eu analisava diariamente as campanhas, pegava as campanhas que estão com menor CAC e duplicava com mais verba para jogar na escala. E a análise passa a ser uma análise de CAC, que é a gente está buscando um ROAS, né? Para ter o ROAS, a gente sabe quanto que a gente pode pagar. Com os order bumps, a gente sabia que R$ 80 era um valor bom de CAC que a gente pode pagar, que a gente ainda está dentro da margem. Então, campanha que está com o CAC acima de R$ 80, a gente baixa ou pausa, e que está abaixo, a gente sobe 15% ou duplica ela e escala mais. Andy, a regra automatizada, se for essa pergunta, em qual estágio que tem regra automatizada, vai para todos os estágios, tá? Todos os estágios. Ó, o Gabriel perguntou se a gente tem um na Dash, assim, a gente otimiza pela Dash, a gente acompanha tudo pela Dash, depois só aplica lá no gerenciador. Vai ter uma aula de Dash também, né, Léo? Vai ser quinta-feira, mas é só para mentoria e alunos. A Boa. otimização são feitas apenas pelo gerenciador, essa foi a pergunta completa, né? Ou você tem algum dash de análise? Pergunto porque isso por conta dos erros de atribuição de vendas que o Meta possui. A gente está com pouquíssimo erro de atribuição, não é isso, Gabriel? A gente conseguiu acertar tudo E a isso, né? gente, isso, a gente utiliza aqui hoje a conversão personalizada, tá? Então a gente cria a conversão personalizada lá dentro da meta. A gente não usa hoje o evento padrão de compra. A gente altera e coloca exatamente o ID do produto lá dentro da Hotmart e aí vai testando, né, para ver se está batendo com o ID do produto na Hotmart. E bate Isso. certinho. Exatamente. E quais públicos você cria desta campanha? Quem clicou nos vídeos? Não entendi essa pergunta. Não tem públicos, é a SCC. Campanha SCC não tem público. Com a API de conversão certinho, também quase não dá diferença de atribuição. Sim, com a API de conversão bem redondinha. A dificuldade é que é difícil configurar. Eu confesso que fazer a API certinho, fazer o evento certinho lá na Hotmart, conferir os números todos, cara, dá um trabalho um tiquinho grande, tá? Então, no início, você precisa ter uma atenção redobrada. Se você está com um furo aí de mais de 5%, provavelmente você está com problema de configuração. A, Exatamente. a nossa está com menos de 1% de Isso. configuração. E um dos experts nossos, que foi esse de 40 mil vendas, a gente utilizou ali é, o evento padrão de compra com API. Já na outra expert nossa, a gente utilizou conversão personalizada e assim, ficou igual os dois. Então a gente sempre dá preferência aqui agora para conversão personalizada. Eu acho que o Hamilton está perguntando dos públicos de remarketing. Entendeu? Você cria algum público de remarketing dessa galera? Sim, a gente cria o público de remarketing com base assim, em visitor checkout. Visitou Visitor checkout e visitou página, né? checkout pixel, é isso. Então pronto, não tem muito mais que isso não. Qual o gap de avaliação? Um criativo que vendeu ROAS 10x, mas em 2 dias não vendeu mais. O que fazer? Tá, período total. A nossa análise aqui é sempre com base. A análise principal para a gente é com base no período total, período máximo. Só que a gente sempre analisa hoje, ontem e 7 dias. Hoje, ontem e 7 dias. Sempre é esse direcionamento que eu passo para o pessoal. Boa. Eu chego de manhã cobrando hoje do Gabriel e reclamando do ontem, mesmo quando tá bom. E ele preocupa muito com os 7 dias. Manda a pessoa direto pro checkout, não prejudica o pixel por ter initiate checkout em vez de page views. Não, a gente conversão personalizada, Rafael. A gente conta pra gente só compra. A única coisa que vale pra gente é compra. Eu não tô preocupado com o iniciou checkout, não. Exatamente. Hoje, ontem, 7 dias ou hoje e ontem juntos. Hoje, separado de ontem. Então, é análise do hoje, análise do ontem e análise dos 7 dias. Por quê? Porque pode ser que um criativo está muito ruim ontem e voltou hoje muito bem. Então, essa análise precisa ficar diferenciada. Tá. Pode seguir aí, Gabriel, até o fechamento, depois a gente volta nas perguntas. Tá, o Lagrésio também tá para fazer uma pergunta aí, Léo. Do Lagrese? Deixa eu ver do Lagrese. Estão respondendo só chat ou vão liberar a voz também? Tô com uma pergunta aqui. Só chat, Lagrese. Mas você pode mandar no grupo da mentoria lá também, que a gente consegue marcar uma call com você. E o Gabriel entra para dar uma analisada na conta aí, beleza?
O Lagrese é da mentoria, tá? Só para Gabriel Já. saber. Beleza? Pode terminar aí, Pessoal, depois a gente volta nas perguntas, vai. é isso tudo. É só isso tudo. É só isso tudo, né? Para o compartilhamento, vamos voltar nas perguntas. Eu falei que era pauleira, tá? Isso aqui é para fazer uma imersão aí de 3, 4 horas, entrando, mostrando o gerenciador. Mas para quem é gestor de tráfego, eu acho que deu para entender a lógica. Para o gestor, o que vale é a lógica. Ele entendeu a lógica do que faz ali, segue a vida. Quem não é gestor ficou um pouquinho confuso. Então, você anotou bonitinho, vai passar para o gestor vai entender um pouquinho mais. Beleza? Vamos lá nas perguntas agora. Parei no Lagrese, né? Vamos para a próxima. Minha campanha ASC, quando eu aumento o orçamento dela, o CAC aumenta também. Melhor eu duplicar a campanha quando for subir o orçamento, mesmo meu orçamento diário sendo baixo, 350 por dia? Tá, repete, por favor, que eu tava rindo do Cara, é o comentário do seguinte, professor lá. ele sobe o orçamento da campanha dele, está investindo pouco, o CAC sobe junto. Eu acho que o problema dele aqui é criativo, né? Não é o problema da Seu campanha SC. criativo, e daí por isso que a gente entra no estágio 2. O criativo precisa aguentar a escala. Porque tem criativo que aguenta a conversão mais barata, porque a campanha no início ela tá pegando público quente, mas tem que ser um criativo que aguenta vender para público frio também. Sempre pensa nisso. E daí, Falando no então, funil 8, só pra tem. deixar uma Pode falar. explicação, que é para não confundir isso do público quente. Ah, Quando a gente fala de público quente, é porque a campanha SC, a gente não tem uma campanha específica para público quente aqui, mas a campanha SC já pega automaticamente o seu público quente também. Então ela vai meio que fazendo testes, tá? Ela vai pegar ali o seu público de envolvimento, vai pegar ali quem a campanha já. parasita, ela pega tudo. Onde tiver fácil vender, ela vai. Se bobear, ela vai até no seu concorrente. Eu não duvido, não, tá? Também não Campanha duvido. SC é campanha parasita. Ela é linda de trabalhar com ela. Mas precisa de dinheiro, tá? Ela não roda com pouco dinheiro. Mas pode ir trabalhando. Se é a verba que você tem, você vai usar ela. Beleza? Falando de funil 8, tem um produto de 17, criei 25 criativos estáticos para rodar a campanha SC. Devo criar apenas uma campanha com todos os criativos? Se sim, qual orçamento diário nesse caso? Qual que é o volume de criativos que ele falou? 25. Não, vai ser a mesma estratégia de criativo aqui. Ela falou, a pessoa falou quantas. Quem que escreveu? Só para eu ler aqui, É o Léo. Vinícius, Vinícius. Deixa eu ver aqui. Falando em Funil 8, tem um produto de 17, criei 20, 25 criativos para rodar na campanha SC. Não, você vai criar diferentes campanhas. Aí você pode criar uma campanha com 10 criativos e a outra campanha com 15, tá? Então Ou você três cria. campanhas, né? Divide aí mais ou menos 8 em cada uma, três campanhas. Exatamente. Então não coloca todos esses criativos, porque daí a gente também, pessoal, tá dando aqui muita margem para o azar. Porque a gente está colocando muitos Eu criativos. mandei o pessoal fazer e funcionou, hein, Gabriel? Depois você testa Ah, também. não. Você sabe que eu falo as coisas, elas acontecem. Boa. E aí, Ó, só hum. para finalizar esse ponto aqui. Quando a gente coloca 25 criativos, a probabilidade da meta escolher um ou dois criativos só é muito maior. Então, por isso que a gente coloca o volume menor de 10 criativos ali. Ó, o Rafael mandou aqui. Meu, é paulista, né? Escreveu meu é paulista, com certeza. Eu só não ganho dinheiro com funil 8, mas lançamento pago se eu for muito burro. Ah, eu Cara, tava rindo disso aquela hora. é isso aí, é tipo isso, cara. É muito fácil ganhar dinheiro nesse esquema, né? A Iona fazendo propaganda da mentoria pra mim. A Andy, como vai contar pro primo dela se a aula de tráfego foi boa? A Andy vai contar pro primo dela se a aula de tráfego foi boa. Ah, boa, isso aí. Mais uma do Olagrégio aqui, ó. Quem está fazendo captação todo dia, sem fim, as campanhas advantas demais, não come muito público de inscritos? Queremos isso mesmo ou não? Porque literalmente captação por aqui é todo dia. E também estamos vendendo evento presencial todo mês. Cara, só para você te explicar, Bispo, o Lagrésio está sofrendo mais ou menos igual a gente, tá? Que vende funil 8 rodando, ao mesmo tempo de campanha de lançamento pago, mais venda de lançamento presencial, e é tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Por que que não come tanto, Lagrésio? Porque o foco da campanha aí é o público frio. Ela ajuda sim o público quente, ela funciona para ela, ajuda a calibrar, mas ela vai comendo é público frio. Então não tem problema. O segredo é fazer, cara, eu preciso achar bons criativos
para ficar colocando o tempo todo na campanha SC. E aí vem toda essa estrutura de teste que o Bispo passou, que é trampo, né? Por isso que a gente está com 3 pessoas no tráfego fazendo só isso o dia inteiro. A Andy tá com mais um caso aqui, ó. Um criativo ontem ficou com CPA de 14. Hoje ele gastou 26 e não vendeu. Nos 7 dias ainda tá dentro do CPA? Aguardo. Se sim, até quando? Já vou responder, tá sim, Andy. O negócio é que a sua verba ainda tá pequena. Conforme você for escalando, ele vai vender mais. Se você escalar, ele continuar gastando e não vender, é porque ele não aguenta escala. Foi um Exatamente. criativo que vende só para público quente. Exatamente. Ó, Isso. tem umas vendas aí que saem que acham que a meta saca que o cara está com o aplicativo do banco aberto. Pode ser também, André, acontece. A meta é foda, cara. Esse criativo de A, eu acho que nem a meta sabe como que ele funciona essa campanha SC. Tudo que eu conversei com a galera da meta até agora, eu vejo que eles estão descobrindo ainda a capacidade dessa campanha. Porque é uma campanha de A. Não é uma campanha de algoritmo que a meta sabe o que a campanha vai fazer. Ela vai no feeling ali. Mentoria e o turbo são a mesma coisa? Não, Hamilton, são coisas diferentes. A gente tem estratégia turbo, acelerador turbo e a mentoria turbo. São 3 coisas diferentes. Qual o melhor IA para vários criativos, imagens e vídeos? A gente está testando 3 ao mesmo tempo aqui. A gente testa o Gama.pp, a gente testa o Chat GPT e testa o Canvas. Está usando 3. E o nosso design aqui, ele está começando a fazer pelo próprio Photoshop. A IA do Photoshop está ficando umas coisas bem massa na IA do Photoshop. Então, independe da IA que você está usando, tá? Todas aí estão funcionando bem. Mas Esse para esquema. falar, Léo, Ah, especificamente desse lançamento de agora, o que mais está dando resultado é o Gama.com. Ponto .app, né? Como é que é? o Gama.pp Isso aí. Eu sei é o que. que a gente mais está usando hoje. Mas, Esse esquema é característico de lançamento pago ou vale também para o funil 8 low ticket? Vale também, porque os dois a gente está buscando escala, tá? Os dois, tanto o lançamento pago quanto o low ticket, é o quê? É uma campanha de vendas. Se testar, a gente não testou, isso vende até produto físico. Se colocar produto físico para vender nesse mesmo esquema que o Gabriel colocou aqui, ele vale. Só que o que que acontece? O produto físico você tem que ter um ROAS positivo. Você trabalha com ROAS 2 pelo menos no produto físico. Aqui não, a gente zera o nosso ROAS para escalar o máximo possível. tá, respondendo a Tá? Ju, para Ah. quem está começando agora a vender low ticket, qual a forma mais simples para começar? Quantas campanhas e criativos por campanha? Cara, Eu coloca uma diria campanha ASC lá e soca lá dentro e deixa arder. Depois a gente vê o que que faz. A verba é exato. pequena, entendeu? Não vamos começar com muito teste, não, que você não tem tempo para isso. Uma campanha ACC, ela já vai comer seu público quente, você já vai ter o gostinho de vender ali e segue a vida. A galera toda que tá gastando aí 50, 100 reais por dia, eu tô mandando fazer isso. Passou de 500, vai para a estrutura que o Gabriel ensina aqui, tá? Para início, qual o percentual de estático, vídeo, carrossel? O máximo que conseguir. Essa seria a resposta O ideal. sonho de todo mundo é ter infinitos, né? Para você ir testando, mas é impossível ter infinitos. Então, quanto que você der conta? Quanto toda essa quantidade de anúncios, 40 ou 50 novos por dia, são feitas variações de anúncio? Ou já são gravados mudando apenas hooks ou a maioria é imagem? Como que faz gerar tudo isso de anúncio em um único dia? IA, a grande maioria é IA fazendo pequenas variações. Hoje tem IA que você pega um vídeo do especialista e muda a cor da roupa dele e virou outro criativo. Entendeu? Pra você ter uma ideia. Mudou o hook e virou outro criativo. Então tem muito criativo que a variação é mínima. Boa. E um ponto importante para falar também é que o quê? Conforme o estágio um, que é o estágio reforçando aqui, de teste criativo e teste de página, quando a gente valida algum criativo, eu já encho o saco aqui do expert para produzir novos criativos com aquela mesma referência. Isso, Então, com o a mesmo minha hook, com a referência é mesma boa. lógica, tá? Exatamente. Então a O gente Janote mandou aqui, ó, para início, qual é o percentual de estático, vídeo, carrossel? é, Não tem, cara. tem que É o responder. máximo. Pra você ter uma ideia, o último a gente começou com, acho que com uns 300 criativos estáticos que a gente já tinha. Aí o expert foi entregando ali 10, 15 ali por dia, depois ele diminuiu, e a gente ficou só reciclando os criativos dele. Então, o que você tiver. Carrossel, você pode pegar aí vários criativos que deu bom e já colocar eles em carrossel. É bom no máximo 3, né? Mas pode colocar vários aí se quiser. Não precisa ser um carrossel sequencial. Beleza? A cada 10 criativos novos, eu preciso voltar para o estágio um e testar, certo?
e criativos não foram validados. Pausa. Estamos a quase É, 2.000 por dia com uma campanha só. tá, sempre pausa. Se o criativo gastou R$ 100 e não teve resultado, pausa, tá? O criativo gastou R$ 100 e não marcou venda, pausa. Criativo gastou mais de R$ 100 e tá com CAC alto, pausa. Ah. Ponto A Eni já final. está com quase 2.000 por dia, tá? Investindo nisso. E uma Cada, campanha só, a SC, jogando tudo lá para dentro. tá, cria variações de campanha SC. E daí a Vai cada 10 duplicando ela e criativos criando novos, variações, né? e respondendo especificamente isso, sim, a cada 10 criativos novos que a gente recebe, a gente precisa voltar para o estágio um. O estágio um é o estágio de teste criativo. A gente não joga nenhum criativo para escala se ele não passou pelo estágio um. Tá. Pensando em perpétuo, sem ser um funil 8, pensando em um ticket maior, algo em torno de 297. Vale a pena essa mesma estrutura de tráfego pago? Vale, mas fica atento muito no ROAS, tá? Porque como você tem várias etapas de teste, o teste come verba. Aí as campanhas de escala, por exemplo, a gente fica com o CAC 60 na campanha de escala, a de teste fica 90, 100. E aí você sobe a sua média. Então só atento no ROS aí para você não tomar prejuízo. Então às vezes é bom diminuir um pouquinho os estágios de teste para você lucrar um pouquinho mais. Isso daqui é importante, muito, muito importante falar também, Léo. Se gastou R$ 100 para o ticket de 62, se o ticket for 17, daí seria um teto menor? Sim, tá? Claro, eu coloco de Eu estou R$ 20 quando é 17. especificando aqui para o ticket de 62 que foi do lançamento pago que teve. O ticket de 17 a gente coloca 20, tá? Se você tem vários order bumps que estão vendendo, aí você tem que olhar seu ticket médio. O ticket médio é 35, você pode ir até uns 30, 32 aí de CAC. Mas lógico, um produto de R$ 17, gente, é muito mais fácil de vender que um de 62. Então eu consigo escalar muito mais um produto de 17 que um de 62 e logicamente o CAC fica menor, porque é mais gente comprando ali por acesso, né? Verba mínima recomendada legal para a gente testar estágio 1, ASC. Pensando que quero escalar muito. Qual que foi a pergunta? Verba mínima recomendada, pelo menos R$ 150. Pelo Isso. menos 150. Tem remarketing? A gente está testando o remarketing, está funcionando legal. Para quem viu a página e para quem caiu no checkout. E aí é remarketing clickbait, ó, o preço vai subir, vai passar sua oferta, você não vai passar, entendeu? A gente vai fazendo remarketing também. Mas é teste de remarketing por enquanto. Não tem nada super validado, escalando muito em remarketing, não. Mas a gente está fazendo. A gente vai fazer também. Mas assim, remarketing não escala. Remarketing é a pessoa apareceu lá, a gente aumenta na própria campanha o número de impressões para aparecer mais vezes para aquela pessoa que visitou a página Aham. ou visitou para o checkout, porque inevitavelmente esse público do checkout também vai estar ali. E daí a gente roda checkout, só que checkout não escala. É muito difícil escalar checkout. Ó, última pergunta, tá, do André. No estágio 1, 10 criativos na campanha. Se um estoura o CAC, eu pauso ele e deixo os outros 9 ou buga a entrega? Sim, você pausa o criativo específico que estourou o CAC e deixa rodar na campanha. E daí, Muito quando a bom. gente chega em torno de 5 a 7 criativos, a gente pausa. Se tiver só, pô, tá só invalidando o criativo, 5 a 7 criativos na campanha, a gente vai lá e pausa. Boa, eu acho que deu para dar uma clareada aí nesse tráfego maluco de super escala, tá? Esse é para quem quer escalar muito, isso aí é para fazer lançamento de milhões. Dá para fazer milhões aí, tanto com o funil 8 quanto com lançamento pago. E os dois juntos, cara, roda redondinho, funciona muito bem. Um ajuda o outro a escalar aí. Só que é trabalho. Vocês viram que dá muito trabalho para o gestor de tráfego. Então não dá para você fazer um com gestor de tráfego que está splitado em um monte de projeto. Você precisa de um gestor de tráfego o dia inteiro olhando para isso e se bobear ajudante subindo campanha para ele enquanto o gestor vai lá otimizando tudo e fazendo análise de dados. Entendido? Para começar, vocês podem pegar partes que vocês aprenderam aqui e vai testando separado. Vai fazendo um pouquinho de cada vez, não precisa chegar a implementar tudo isso não, que é loucura. Isso aqui foram meses e meses e meses testando, validando, criando a estrutura e replicando em nichos diferentes. Então a gente pegou isso e falou, cara, vamos ver se valida? Vamos pro próximo. O Gabriel, quando ele acertou a mão a primeira vez, falou, cara, dá para fazer um curso disso aqui. Eu falei, não dá não. Primeiro você tem que validar em 3 nichos diferentes. Vamos replicar? Aí beleza, aí isso vira um curso.
Que aí a gente pegou tudo, foi para outro, para outro, para outro especialista e agora estamos ensinando para vocês aí para poder validar isso tudo também. Que aí a galera vai validar, vai escalar, vai ganhar muito dinheiro e aí isso aqui está pronto para ser divulgado para o mercado. Ó, uma última dúvida da Ellie aqui, tá? Vou mandar Vamos o para mapa essas, mental vamos sim. para essas duas últimas, pode ser? Pode, vai É, lá. as duas últimas agora. Ó, o Guilherme Santos perguntou: minha situação, tem um produto de entrada de R$ 27 e outro de 997. Qual o melhor jeito de começar? Vamos supor que você vai começar aqui pelo de R$ 27, criando uma campanha ASC, tá? Pessoal, tá com pouca verba no início para escalar, para testar em si, para testar, não escalar, né? Cria campanha ASC. Essa campanha tá cada vez mais criando mais repertório dentro da própria meta. E pula os testes, né? Vai testando direto na SCC, que é o que eu tô mandando a galera fazer aqui, que tá indo mais rápido, com pouca verba. Então não Exatamente. preocupa com isso não. Mas eu vi nesses números aí alguns erros, tá? A soma tem que dar 8. Se não der 8, você vai ter azar e não vai ganhar dinheiro. Então nada de R$ 27 não, tá? Tem que ser 26, porque 2 e 6 dá 8. E 997 também não dá, tem que ser 998. Que aí a soma ali do 9 com 9 dá 18, com 8 dá 26 e 2 com 6 dá 8. Então sempre a soma tem que terminar em 8. Senão você não vai conseguir vender isso, Guilherme. Tô falando sério, viu? Eu não acreditava até eu fazer. Verdade. E daí a outra dúvida e última é da Ellen, tá? Outra dúvida: os criativos validados do estágio um, pausa ele na campanha de teste? Não. Essa campanha de teste, pessoal, igual eu falei, no último dia do lançamento, ainda tinha campanha de estágio um rodando, porque a campanha de estágio um tende muito a dar certo. É uma campanha SC, como por exemplo, criativos bons em vídeo, e daí, querendo ou não, a própria inteligência ali já vai encontrar os melhores criativos, e daí joga para escala. Para começar, ticket de 62, qual o verbo ideal quando se tem pouca verba? Qual o mínimo ideal? Cara, pelo menos uns quentinhos, né, cara? 62 aí, ir atrás de umas 10 vendas por dia e depois vai escalando isso. Mas Mas aí porque senão. pode Ah, dividir R$ 500 em várias campanhas, não precisa em três ser campanhas, né, por exemplo. isso E aí faz exatamente. mais criativos, né? Exatamente. A Júlia queria saber o esquema do 8. Sempre tem que dar 8, tá? Ó, 8 é o número do infinito, 8 é o número da prosperidade financeira. Então, se você quer ganhar dinheiro, quer que dá certo, a soma dos números do produto à vista tem que dar 8, tá? Do produto à vista tem que dar 8. Então, vai somando os números até dar 8, que dá tudo bem. Vou te agradecer, Gabriel, aí pela participação, contribuiu muito. Eu aprendi também, tá? Porque a gente conversa o tempo todo, tá o tempo todo analisando, mas eu não tinha visto uma aula ainda de tráfego com os detalhes. Então, o cara que aperta o botão lá, que faz a mágica acontecer, é o Gabriel. Parabéns aí, foi uma puta de uma aula. E, gente, obrigado aí pela participação. Semana que vem estamos de volta no mesmo dia e mesmo horário, terça-feira, 17h18. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.